Ele colocou o vídeo do Daniel Silveira, né? Olha só, chama o Daniel de ignorante, cara. Igreja católica e atacando a fé católica. Bom, vamos fazer o primeiro comentário aqui. Gente, pelo amor de Deus, é muita desonestidade por parte do pastor. Você é um mentiroso, pastor. Olá, meus irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. E o senhor Daniel Silveira, o que ele tem a dizer? Olá, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos dar sequência aqui às nossas argumentações, respondendo às distorções do pastor Martins, do CACP, que é um site de apologética protestante. Eles têm lá uma playlist falando sobre a Igreja Católica e atacando a fé católica. Bom, vamos fazer o primeiro comentário aqui. Na verdade, o CACP ele não ataca a fé católica. O que faz o CACP? Ele compara as doutrinas católicas, os dogmas católicos, com o que ensina a Bíblia Sagrada. E quando nós comparamos o que cria a Igreja Católica, o que ela ensina, o que ela definiu como dogma, e contrastamos com o ensino bíblico, é claro que não bate. Os ensinos do catolicismo, a maioria deles, são completamente não só extra, mas antibíblicos. Alguns deles são até antibíblicos mesmo. Então, é este o caso. Todos os argumentos, todos os artigos e vídeos que nós fazemos é com esse intuito, de apenas contrastar a fé católica com a doutrina dos apóstolos. E quando a gente... Então, a escritura não bate com a doutrina dos apóstolos, a igreja, o magistério, certo? Mas como não bate se a escritura, essa escritura que você tem, coloca debaixo do braço, sei lá, que você lê aí, vem da onde, o pastor? Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, certo? Bíblia, escritura. A igreja se torna pública, certo, pastor? Quem primeiro pregou? Pedro. Qual doutrina que Pedro pregou? Foi uma doutrina protestante? Foi uma doutrina do CACP? Foi a doutrina ensinada pelo mestre João 7, 14 e 17. E bate com a doutrina dos apóstolos 2,42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão. Olha só, como não bate? João 21 do 15. Olha só. 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Como não bate, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificaria minha igreja. Essa profecia foi dado a quem? Foi revelado a quem? A Pedro. E Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. E essa profecia se concretiza. Ah, mas a pregação católica não bate com a pregação, a doutrina dos apóstolos. Como não? Eu garanto para você que a doutrina protestante não bate. Que a Bíblia não está falando a doutrinas protestantes. Está falando, irão pregar vários Jesus diferentes. Se vai pregar vários Jesus diferentes, vão surgir várias doutrinas. Gálatas lá, 1 do 7, não há 2 evangelhos. Então, por que tem essas dimensões de evangelho? Que a Bíblia só retrata um evangelho, uma só doutrina, um só Espírito Santo, um só batismo, uma só fé, um só pastoreio. Quem está equivocado é você, meu querido. A Bíblia defende uma só tese, uma só visão, que foi confiada à coluna sustentada da verdade. Efésios 3:10, adversário da sabedoria será conhecido pela a igreja. Como vão conhecer a verdadeira doutrina? Pela igreja. Que igreja? 1 Coríntios 20, constituiu primeiramente os apóstolos, que foi encarregado e confiado essa doutrina. Simples, pastor. Você não precisa nem ser um teólogo para entender isso. Mas vamos lá, né? Intuito de apenas contrastar a fé católica com a doutrina dos apóstolos. E quando a gente compara os dois... E você era um ex-católico. É um falso católico, porque saiu da igreja católica para entrar nessa doutrina de homens? Para fundar CACP? Cristo fundou uma só igreja, meu querido. É uma só igreja. Sobre
a Kefas. E por que você está colocando outro fundamento? Claro, eles são incompatíveis. Mas o Daniel, assim como alguns outros católicos, acreditam que isso é um ataque. Na verdade, não é um ataque. É apenas uma maneira de dizer que o catolicismo, ele não aqui. Se isso não é uma afronta, isso é o que, pastor? É simples, Apocalipse 12:15, Satanás vai vomitar um rio de água contra a igreja, contra a mulher. E difamar, Apocalipse 13:6, os tabernáculos e os habitantes do céu, certo? Simples. Eu não vou esticar isso muito aqui, porque o cara levou 59 minutos um vídeo para refutar Daniel Silveira. Não precisa de tudo isso, cara. Se o Daniel Silveira está errado, está pregando outro evangelho, outra doutrina, simples, cara. Você destrói ele com pouco argumento. Não precisa de tudo isso aqui, não. Você tem que mostrar na Bíblia. Ah, o foco não é Bíblia? Então, você tem que provar na Bíblia. Não esses livros adulterados protestantes aí, que você tem, que você vai mostrar daqui a pouco, para perseguir a igreja. O nosso foco é palavra. Ó, magistério, tradição e escritura. O nosso pilar. Apenas uma maneira de dizer que o catolicismo, ele não herdou as suas doutrinas. E que você me diz a imagem encontrada ali no século III de Nosso Senhor, sendo amamentado pela Santa Virgem Maria, e balão apontando a estrela, lá no século III. O que você me diz dessa imagem? O que você me diz da imagem lá do tempo do rei Salomão, 1 Reis 6, do 22-35? Ou Ezequiel 41, do 17 ao 29, Ezequiel, ou 1 Reis 7, se for pegar ali, 7, 25 até o 29. O que você me diz dessas imagens? Ou as suas doutrinas da tradição apostólica, não herdou as suas doutrinas das doutrinas ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Mas vamos continuar aqui. Então ele vai passar o vídeo do pastor João Flávio, eu não vou representar. Por isso que a igreja é mais de 2000 anos. Segue o fundamento dos apóstolos. Os pais apostólicos são o quê? São todos protestantes? São discípulos dos apóstolos que conviveram próximos aos apóstolos e foi confiado a eles. O catecismo lá vai dizer, 66, 67, a verdade foi confiada ao magistério. Nós somos guiados pelo magistério. Não por essa teologia fundo de quintal, esse mestrado, etc. Não. A escritura vem da igreja. Para a igreja. Simples, pastor. Esse vídeo, tá? Quem quiser pode assistir lá no canal CSP. É um vídeo bem antigo, onde o pastor João Flávio fala sobre a origem das imagens de escultura dentro da Igreja Católica. E ele diz que a origem começa com uma função pedagógica. E depois de Teodósio, depois que pagãos começam a entrar na igreja sem conversão, apenas através do batismo, esses pagãos trazem para dentro da igreja um costume que eles já tinham no paganismo, ou seja, de adorar, de reverenciar, de prestar culto às imagens. Então, a partir deste momento, com a igreja já não tão cristã, mas cheia de pagãos semi-convertidos, com costumes pagãos ainda, essas pessoas começam a transformar toda a liturgia da igreja. E, por fim, isso aí vai ter uma justificação teológica lá no segundo concílio de Nicéia. Tá bom? É exatamente isso que o pastor disse. Então é isso que o senhor Daniel Silveira vai tentar responder durante esse vídeo. Meus irmãos, a gente presencia nessas argumentações protestantes que eles tentam ao máximo, né, fazer uma mistura aí de muitos textos bíblicos, muitas das vezes de histórias, né, contando aí fatos históricos que eu não sei de onde eles tiram. Bom, ele diz que não sabe de onde que o pastor João Flávio tirou os fatos históricos. É simples, Daniel. Primeiro, livros de história da igreja. Segundo, pesquisas acadêmicas. Quais livros da história da igreja? Me mostra. A fonte é autor protestante ou é autor católico? A fonte, pastor, da história. Tem muito historiador aí que destrui
ou distorce a história da igreja. Como esse historiador protestante. Pro protestantismo, a igreja... Vou encerrar esse vídeo aqui já. Não quero nem entrar nesse assunto aí. A briga deles é deles dois, eles resolvem. Tô pregando isso aqui para mostrar para você como os caras trabalham. Simplesmente, eles catam versículo bíblico do povo pagão e coloca no magistério. Mas é o povo pagão que se converteram, mas trouxe toda a sua origem pagã para a igreja. Não, meu irmão. Por isso que tem um papa. Por isso que tem bispo, presbítero, diácono para governar a casa, certo? Simplesmente, para a gente entender, Velho Testamento, você vê ali, Deus mandou fazer imagem. Imagem do quê? Imagem de servos. Querubins são prefiguração de servo. E o que Deus proibiu? Imagem de outro Deus. Que Deus é esse? Do povo pagão. O povo romano era um povo pagão, acreditava em muitos deuses. Tinha um sincretismo ali, religioso pagão enorme ali. Como o Deus Sol, o Deus Mitra. Entrou várias séries de mitraísmo e etc. E quando a igreja se estruturou, o imperador bateu o martelo e reconheceu essa igreja como católica apostólica romana, porque era a igreja católica apostólica. Não tinha um termo romano, mas a sede era em Roma. O imperador Constantino deu liberdade de culto, mas não proibiu o culto pagão, que ele servia. Mas ele renunciou e se converteu ao cristianismo, porque foi dado uma visão a ele, certo? E ele oficializou, deu liberdade de culto. Mais 380, o imperador Teodósio oficializou como a igreja do império. Porque o império, esse império que era pagão, caiu por terra e tudo os paganismos ali foi cristianizado pelo Papa, na época, Papa Fox, se eu não me engano. Cristianizou, tirou os cultos pagãos, os cultos ali de Deus Mitra, o mitraísmo. Tanto que o imperador queria destruir tudo, o Papa... Não. Cristalizou tudo, os cultos pagãos ali. Tirou as imagens dos deuses pagãos, colocou as relíquias dos servos, dos mártires. Que interessante. É um pouco da história, eu conheço um pouco da história. O protestantismo, ele quer o quê? Como Rodrigo Silva, destruir a história da igreja. A verdade será conhecida por quem? Pela igreja. Então, pelo magistério. O magistério conta a história do jeito certo. Quem está fora do magistério conta do seu jeito, cara. Quantas coisas boas a igreja fez, cara? Educou a nação, educou o povo, aletrou o povo através das relíquias, através das imagens pintadas, etc. E o protestantismo, ele vem para destruir, perseguir a igreja mesmo, cara. Não tem como, cara. As imagens, Deus não proíbe imagem via sacra. Porque adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Salmo 95:9. Não sei se uma Bíblia protestante tem isso aqui, estou usando aqui. Mas através dos ornamentos sagrados a gente vai adorar a Deus. E Deus proibiu imagem de outro Deus que o povo pagão. Deuteronômio 7 ali, do 1:5. Ou Deuteronômio 4, 19 a 20. Do 15 ao 20. Êxodo 25:2, Deus manda fazer. Número 28:9, Deus manda fazer. Segundo Reis 14:18 ali, a imagem que Moisés fez foi destruída porque virou um Deus. Êxodo 32 ali, o povo adoraram o bezerro. É simples entender isso. A imagem do Pai Eterno não é um Deus, meu querido. É uma imagem via sacra que te leva, que te aponta, remete a adorar a Deus de acordo com a tradição. Simples entender isso, cara. E os caras não querem aceitar, tá na Bíblia, não quer aceitar. Por quê? Não tem visão do magistério. Simples, cara. Segundo Tessalonicenses 2:9 ali, Deus vai enviar um poder para eles acreditar no erro, porque eles não cultivaram, renegaram, desprezaram o caminho da verdade, que é a igreja que Cristo fundou, sobre a Kefa, sobre ti, Pedro, sobre o fundamento dos apóstolos, que são as colunas, e etc, e etc. E os caras não entendem isso, cara. Cata a Bíblia debaixo do braço, Pai do Senhor, glória a Deus. Eu sou a verdade, a igreja católica, a história, os livros. Irmão, que fé mesquinha, que fé pequena. Errais não compreender a Escritura.
Errais, não compreendeu o mistério. Sobre ti, Pedro. Ali está toda a base. Eu edificarei a minha igreja. O protestante nem sonhava existir, cara. Isso está registrado na Bíblia, na história. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Felizmente, cara. Quer saber por que meus vídeos não tem muito like? Porque eu não sou conhecido na internet. Se eu tivesse mais de 1 milhão de visualizações igual o Daniel Silveira aí, esses caras tá tudo doido me perseguindo. Quanto é 2, 3 vídeos, 4 vídeos? Se te passarem mais de 1 milhão, se for conhecido o meu trabalho, esses caras vão se levantar. Sabia? Por enquanto não. Meu trabalho não é reconhecido. Quando meu trabalho for reconhecido, como o trabalho do Daniel Silveira, esses caras vão vir igual Satanás, igual esgoto, vomitando vomito contra a minha pessoa. Mesma historinha vai estar aí, ele falando, Daniel vai falar de mim. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples, cara. A nossa fé não está baseada em pastores, em teologia, em filosofia. Está baseado sobre as colunas, que são os apóstolos. Salve Maria, sou missionário São Roberto.